pessoal, tudo bem com vocês? Graças e paz a todos. A gente deu uma sumida, né? Mas hoje é dia de live, né? Dia de adorar o Senhor, né? Dia de falar sobre algumas coisas importantes da palavra, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, assim como todos os dias, né, da vida de um cristão, que é sobre a Páscoa. É sobre a verdadeira Páscoa. Qual que é o significado da Páscoa? Então, gente, Páscoa não é só ganhar chocolate. Páscoa não é sobre alguns costumes, né, de não comer carne, né, comer só peixe, por exemplo. Não que esteja errado, tá? Não tem problema a gente dar chocolate para quem a gente gosta, a gente ganhar chocolate também. A gente pode escolher também o que a gente quer comer, né? Se a gente não quer comer carne nesse dia, beleza, não tem problema. Mas a Páscoa, de verdade mesmo, o significado dela não é sobre esses costumes. Páscoa tem um significado muito maior do que simplesmente isso. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá ok? Curvem a cabeça de vocês, vamos fazer uma breve oração para Deus abrir nossos corações. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui para mais uma live. A gente deu uma sumida, mas a gente pretende não sumir mais, né? Para honrar o teu nome, como sempre. Que o Senhor possa abrir nossos corações, possa abrir nossas mentes, que, como toda palavra, que nós possamos sair daqui sem uma instrução, sem um livramento, sem um conhecimento e sem sabedoria. Então, que essa palavra de hoje possa ser muito forte, possa dar entendimento para a gente, possa dar sabedoria e possa fazer com que possamos simplesmente entender o que a palavra significa para todos nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te honramos. Amém. Então, pessoal, hoje, então, né, como eu estava falando para vocês, a gente vai falar de Páscoa. O significado de Páscoa é passagem. E a passagem está descrita lá no Velho Testamento, quando os hebreus saíram da terra do Egito. Então, Páscoa, na verdade, significa passagem. Tá? Significa passagem. E veio lá, né, dos tempos antigos, lá do Velho Testamento. Desde quando o pessoal foi liberto da terra do Egito, que eles comemoram, né, a Páscoa. Tem sido assim até a vinda de Jesus aqui na Terra. O pessoal, naquela época lá, eles tinham o costume de matar um cordeiro novinho, um cordeiro de 1 ano, saudável, sem defeito. Eles assavam sua carne, e o que eles não conseguiam assar, eles queimavam. Então vocês podem ver que é bem diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia tem algumas pessoas, alguns costumes, né, que eles não comem carne, mas na verdade a Páscoa, ela era comemorada comendo carne, mas carne de cordeiro. Mas calma aí que hoje a gente não precisa sacrificar cordeiro, tá? Então, assim, eles comiam a carne do cordeiro, comiam pão sem fermento e comiam ervas amargas. Tudo isso fazia parte da comemoração da Páscoa, bem diferente dos nossos costumes hoje em dia, né? Então, o significado da Páscoa é esse, passagem. A Páscoa mesmo, a gente vai lendo a palavra aqui, a Páscoa, ela foi selada mesmo, né, com a morte dos primogênitos do Egito, quando o anjo da morte, né, entrou pelo Egito, né, para matar os primogênitos, né? Foi a última coisa que Deus falou para o faraó deixar o pessoal de Israel sair. Aí ele não deixou, endureceu o coração, e aí teve a morte dos primogênitos. E na época mesmo, eles matavam um cordeiro, né, e passou nas bordas da porta, para o anjo da morte não pegar. Então, eles selaram a passagem, né, selaram a libertação do povo de Israel, né, com a morte dos primogênitos, né, com o sacrifício do cordeiro. Então, sempre eles comemoravam a Páscoa dessa forma, sacrificando o cordeiro, comendo com a família lá e tal, né, e foi assim até a vinda de Jesus. Então, assim, porém, Jesus, ele foi o cordeiro perfeito, aquele que tirou o pecado do mundo, né? Então, assim, por isso que hoje em dia não precisa mais de sacrificar cordeiro nem nada, né? Porque, na verdade, Jesus foi o sacrifício, e ele foi o sacrifício perfeito. Da mesma forma que o cordeiro, ele tinha que ser perfeito, né? Sem defeito nenhum, Jesus também foi perfeito, né? Sem defeito nenhum. E nessa época mesmo que eles estavam comemorando a Páscoa, o pessoal de Jesus estava comemorando a Páscoa, que aconteceu o sacrifício de Jesus. O pessoal pegou ele, chicotearam ele, e aí depois no terceiro dia ele ressuscitou. Então a Páscoa também hoje em dia, ela é entendida como passagem, né, igual eu estava dizendo, o significado dela é passagem, e na verdade com a morte de Jesus, né, com o sacrifício de Jesus, né, ela é a passagem da morte para a vida. Assim como Jesus foi ressuscitado, todos nós também, todos nós, até mesmo quem não tiver em Cristo, também vai ser ressuscitado, só que um vai ser ressuscitado para a vida eterna e outros para as trevas, né?
para o sofrimento. Então, hoje, o significado da Páscoa, podemos entender que é os dois sentidos, né? Mas, depois que Jesus ele morreu e ele ressuscitou, então, ele foi a Páscoa, ele foi o Cordeiro Pascual. Vamos ver aqui algumas coisas aqui na Bíblia, gente? Vamos lá, em Êxodo 2, abra a Bíblia de vocês aí, Êxodo 2, 23 e 24. Êxodo 2, 23 e 24. Todos já acharam? Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Isso aí é antes da Páscoa, né? Quando eles estavam sofrendo ainda na terra do Egito. O pessoal clamou, e Deus ouviu, né, a oração deles. E é assim também, né, gente? A gente tá com algum problema, vão clamar. Se não clamar, não vai adiantar, né? Tem que orar mesmo. Depois, Êxodo 12, de 1 a 20. Êxodo 12, 1 a 20. Disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Porque aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 10º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo de tarde. Tomarás o sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. E comerão. Pães asmos, né, é os pães que eu, né, falei para vocês, né, sem levedo, sem fermento. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo zoei. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Na mão comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora que eu feri a terra do Egito. Este dia será por memorial, celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, eu o celebrarei por estatuto perpétuo, 7 dias comerei pães asmos. Logo ao primeiro dia tirarei os vermelhos das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. E aqui já está comentando, né, da morte dos primogênitos. É aí, né, que vai ser comemorada a Páscoa, com a libertação do povo de Israel. Então aí já está falando já como que vai ser a libertação do pessoal. Então, continuando aqui, ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Né? Então é isso. Foi assim que o pessoal, né, foi liberto, né, da escravidão, da terra do Egito. E no 27, fala, o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Né? Então a forma, né, do anjo da morte não pegar o pessoal era com o sangue, né, do cordeiro passado pelas ombreiras das portas. Foi desse jeito. Vamos ver mais aqui. Lá no 51, continuando no 12, 51, diz assim: aquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo suas turmas. Aí, né, já terminou, né, já selou. A última praga foi essa, né, foi a morte dos primogênitos.
Vamos lá em Números 9, 2 e 3. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Então, isso aqui, né, é na hora que eles já tinham saído de lá. E aí foi a primeira Páscoa. A gente até vê aqui, ó, pela observação da primeira Páscoa anual, tá? No Números 9. 9, 2, 3. Vamos lá em 1 Coríntios, então. Já acharam, pessoal? 1 Coríntios. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, né? Então, a gente tem que deixar o nosso velho eu para trás, né? E deixar o nosso novo, né? O nosso novo eu transparecer, mostrar, né? Porque Jesus, ele se sacrificou por todos nós, né? Para que tenhamos vida eterna. Então, a comemoração da Páscoa é dessa forma, né? Todos os dias são santos, não é só esse dia que é. A gente tem que comemorar a vida eterna todos os dias. Não é só esse dia, já estava escrito já, né? Jesus ia ser entregue por nossos pecados, né? E a gente tem que ser grato, tem que comemorar esse dia, é sempre, né? Comemorar a ressurreição, porque ele morreu, mas ressuscitou. Vamos para João agora, João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje a gente tem a vida eterna. Quem aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e aceitou ter uma vida com ele, vai passar da morte para a vida, vai ter uma vida eterna. E Deus amou tanto a gente que entregou o seu único Filho para morrer por todos nós. Então é isso que é a verdadeira Páscoa, né, amados? Depois, continua em João mesmo, 11, 55. Já acharam? 55 está falando, né? Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. E lá procuraram por Jesus, estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? E está falando mais que o pessoal continuar a fazer igual, né? Igual no tempo antigo, né? Comemorando a Páscoa. João 19 agora. João 19, 14. Certinho aí? 19, 14. Diz assim: e era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. Disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? E eles responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então já era a hora de Jesus ser entregue para fazer o sacrifício por nós. Vão lá em Lucas agora, 2,41. Diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes conhecidos. No 46, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, né? Então Jesus, né, tinha 12 anos, né, e estava lá, né, já ensinando as coisas do reino, né? Do reino. Então, assim, não tem idade, viu, pessoal? Quando Deus tem um chamado na vida, ele tem um chamado na vida de todo mundo, né, na verdade. Mas, assim, quando a pessoa realmente quer ser uma pessoa, né, de Deus, ser uma pessoa iluminada, ela, né, desde cedo ela já começa já. Né? É lógico que alguns, né, começam mais tarde. Isso não tem problema. Mas, assim, idade não tem nada a ver, não. Né? A pessoa pode ser novinha e ainda pode ser cheia do Espírito Santo. Mesmo? Então, ok. Aí vamos em João de novo. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente já pode concluir tudo. Ele é o Cordeiro perfeito, é o sacrifício perfeito, que fez a gente fazer as pazes com o Pai. A gente estava separado, né, de Deus por causa do pecado, né? Jesus veio, levou embora nossos pecados, levou embora nossas feridas, nossas doenças, enfermidades, e hoje a gente está livre para a gente adorar Ele. Então, quem peca aí é por safadeza, porque Jesus já levou embora naquela cruz, tá? Isaías 53, 7.
53:7. Todo mundo achou? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Foi isso que aconteceu com ele, por causa da gente, por causa dos nossos pecados, né? Ele sofreu, sangrou, mas ele ressuscitou, né? Ele venceu a cruz. Isaías, vamos voltar para o Novo Testamento, Romanos 6, 8 e 11. Diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, viver para Deus. Falei até 11, né? Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Isso mesmo, né? Quem é de Deus, quem segue Jesus, né? Está morto para o pecado. Está vivo para Cristo. Isso mesmo, exatamente. Voltar para João de novo. Vamos lá em João de novo. João 11, 25 e 26. João 11, 25 e 26. Então disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém. Isso mesmo? Hoje a gente tem a vida eterna graças a Jesus. É isso que a gente tem que comemorar. Depois, logo em seguida, vamos para Mateus 28, 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que busca Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tenho dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro dela e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temas, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Amém, glória a Deus, né? Então Jesus, ele está vivo, vivo ele está, e ele, né, voltará para buscar o que são deles. Né? Então, tá aqui a prova, né? Vamos prosseguir então, para a gente não delongar tanto, né? Então, vamos voltar para o Velho Testamento, Isaías 26. Vamos estudar a palavra do Senhor, né? Que é muito bom, né? Isaías 26, 19. Isaías 26, 19 diz assim, ó: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, o que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos mortos. No arrebatamento é isso que vai acontecer, né? Os mortos vão se levantar. Que é convertido, né, vai subir com Jesus, depois os vivos. Isaías 53 agora, 5 e 6. Acharam? Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Então repita comigo: eu sou sarado, eu sou liberto, eu sou transformado. Tá? Da casa de vocês aí, né? Repitam com fé: eu sou sarado, Jesus levou embora minhas enfermidades, eu sou liberto, nenhum mal me atingirá, porque Jesus levou embora na cruz. Jesus, tudo que era para ser para a gente, né, estava com ele. Ele se fez maldito, porque todo aquele que for pendurado no madeiro, né,
é maldito, né? Ele se fez maldito pela gente. Ele não é maldito, mas ele se fez por causa da gente. Ele se fez pecador. Isso é muito sério, né? Por isso que hoje a gente tem o prazer de agradecer ele, né? De honrar, de louvar ele. Ele fez um sacrifício sem ninguém obrigar, porque o Pai não obrigou. Ele fez porque quis, porque ama a gente. Vamos lá em Êxodo 12, 21. Êxodo 12, 21. Chamou, pois Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Está falando ainda no Velho Testamento o costume que eles tinham para comemorar a Páscoa, né, que é a passagem, a libertação. O último, gente, é 1 Pedro, né, para a gente fechar a nossa palavra do dia, né, palavra da noite, aliás. 1 Pedro 1, 18 ao 21. Para a gente fechar e a gente fazer uma oração, tá? Com base nisso. Amém? Todos acharam? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifesto no fim dos tempos, que por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus, né? Então, como eu estava dizendo, ele não fez isso, né? Jesus, ele não sacrificou somente por causa do Pai. Também foi porque ele quis, também porque ele ama a gente. E isso veio de graça pra gente, veio de graça. Ele não fez o sacrifício porque fulano de tal é bonzinho, porque fulano de tal faz isso, faz aquilo. Não é pelas nossas obras, mas simplesmente por amor que ele sente por nós. Por isso que ele fez o sacrifício. E Jesus estava no começo, ele era o verbo, ele estava no início, ele era Deus. E no caso, aconteceu isso depois, por amor a gente. O sacrifício aconteceu depois, mas ele já estava com o Pai. Ele já estava aqui. Desde o começo, bem antes do início do mundo, Jesus já estava presente já. Porque ele era o verbo. Ele se fez carne. Né? E a gente tem que ter esperança, tem que ter fé. Todos os nossos problemas a gente vai levar para Deus. Porque, na verdade, né, os nossos problemas já ficou naquela cruz. E é isso, tá? Então, o significado da Páscoa é exatamente esse que a gente acabou de falar. Significa passagem do pessoal lá de Israel, mas depois que Jesus veio, ele se tornou a passagem, ele se tornou o sacrifício. E hoje a gente comemora a Páscoa porque é a passagem da morte para a vida, que assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Vamos ressuscitar para a vida eterna. Então, vamos fazer uma oração, então, pessoal, com base nisso. Se alguém ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador, quiser uma oração, tá? Esteja à vontade para me chamar no Messenger, para me chamar no WhatsApp, para eu fazer uma oração para vocês. Para a vida de vocês serem modificadas, restauradas, transformadas, porque não tem coisa melhor na vida do que a gente adorar o único que deu a vida por nós naquela cruz. Não tem coisa mais linda do que adorar Ele. Então a gente vai fazer uma oração com base nisso. Quero que vocês se concentrem em Deus agora, que vocês fechem os seus olhos e que vocês começam a agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Feche seus olhos, vamos orar. Deus está aqui neste lugar, Deus está aí onde você está. Ele está te chamando para ter uma vida eterna com Ele. Ele morreu naquela cruz por todos nós. Não foi por nenhuma pessoa em especial, mas Ele morreu por todos. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, sentado lá no céu, no trono com Deus. Ele está te chamando agora. Aleluia, glória a Deus. Comece a falar com Deus baixinho. Fale com Deus o quanto você o ama. Agradeça a Ele pelo sacrifício que Ele fez, dando seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Obrigada, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Obrigada por você ser o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Porque hoje nós sabemos que nós só pecamos se quisermos. Mas o pecado não domina a gente mais. Porque somos livres. Somos livres, somos sarados, somos curados. Jesus é a cura.
Jesus é a transformação. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e te glorificamos. Aleluia. Comece a adorar, pessoal. Comece a adorar. Agradeça. Que todos os dias da vida eu possa comemorar a Páscoa, que a Páscoa é todos os dias. A comemoração da ressurreição de Jesus é todos os dias, não é somente hoje. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Fale com Deus. Fale com Deus. Foi por você que Ele morreu naquela cruz. E por você que Ele ressuscitou. Jesus é nosso Salvador, é nosso amigo, nosso irmão. Aleluia. 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 Continue orando, pessoal. Continue orando. Deus está aqui neste lugar. Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Com Deus Altíssimo. Aleluia, o Senhor é bom. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigada por essa passagem. Obrigada, Senhor. Enche nossos corações. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Adoro, pessoal. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor é bom o tempo todo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Converse com Deus. Concentre na palavra. Concentre na ministração que foi feita. Ele está vivo. Ele morreu por você. Mas Ele ressuscitou. E Ele está te dando a vida eterna. Basta você se achegar a Ele. Se achegue a Jesus. Deixa Ele entrar no seu coração. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Converse com Deus agora, fale para Ele o quanto você o ama, o quanto você o quer na sua vida, fale para Ele. Jesus. De Jesus. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Obrigada, Jesus. O Senhor levou embora nossas dores, nossas enfermidades. Eu sou curado, eu sou transformado, eu sou liberto. Fale para Ele. Peça perdão para Ele por algo que você fez, por algo que não lhe agrada. Fala para Ele lhe transformar numa pessoa melhor. Quebranta nossos corações, meu Deus. Fazei um vaso novo. Fazei um vaso novo. Usa-me como tua ferramenta. Peça perdão para Ele. Peça perdão para Ele e deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele entrar na sua vida. Abra a porta para Ele entrar na sua vida. Eu clamo a tua glória, pois ressuscitaste
vivo estás, és invencível, inigualável. Converse com Deus, não deixe de conversar com Deus. Fale para Ele quando você o ama. Peça para Deus. Fala para Deus para Ele te mudar, para Ele te moldar, para Ele te transformar em uma pessoa que lhe agrada. Não que agrada a você, mas que agrada a Ele. Fala para Ele. Fala para Ele as suas dificuldades, os seus problemas. O nome de Jesus, meu Rei. Aclame a Ele, adore a Ele. Você está sofrendo? Fale com Ele das suas dores, dos seus sofrimentos. Ele pode te salvar, Ele pode te curar, porque isso já foi feito naquela cruz. Fale com Ele. Deus te quer. Deus te ama. Fale para Ele o que você precisa dEle. Peça ajuda para Ele. Fala para Ele: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não consigo viver sem o Senhor. Fale para Ele: eu preciso de Ti na minha vida. Estou com problemas. Fale para Ele dos seus problemas, das suas tristezas, das suas dúvidas. Eleve para Ele seus pensamentos agora neste momento, porque Ele está te ouvindo. Ele está aí com você, te abraçando, te acolhendo, te consolando. Ele te ama. Nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por essa ministração. Que as palavras que foram ministradas essa noite possam entrar nos nossos corações, que possamos sair daqui revigorados, em paz com a gente mesmo, que possamos sair mais dedicados, com mais sabedoria. Agora que entendemos qual é o real significado da Páscoa, o Senhor possa ajudar a gente em cada problema, em cada item, possa perdoar a gente por qualquer iniquidade que tenhamos feito com o Senhor. E que o Senhor possa transformar a gente em uma pessoa melhor, uma pessoa mais dedicada, uma pessoa mais amorosa, mais mansa, mais parecida com o Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo sacrifício naquela cruz. Muito obrigada pela sua ressurreição e muito obrigada pela vida eterna que o Senhor nos concede. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que estão até agora assistindo a nossa live, a live dos Mais Vencedores em Cristo. Que vocês possam continuar assim, tá? Leiam a Bíblia, vão à igreja e orem. Não deixem de fazer essas coisas, tá bom? Que assim vocês vão estar mais pertinho do Senhor. Muito obrigada a todos vocês. Tenham uma boa noite, uma feliz Páscoa. Beijo. Tchauzinho.